Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Uma alegria estar aí com vocês. Tiago, boa noite. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que estão aí. Olha, eu vou pedir aqui os amigos para reunirem aqui. Luísa, nós estamos fazendo Tiaguinho já está mostrando aqui. Olha aí. Já. Ó, nós estamos na reunião da FEENTE aqui, viu? Boa noite, pessoal. De onde que é? Valéria de Brás Norte. Só de Brás Norte. Grande abraço para vocês, viu? Energias de esperança, de coragem para vocês estarem iniciando esse trabalho. Que Jesus abençoe a iniciativa de todos vocês. Possa ser muito útil para muitos corações. Que assim seja. Romil, qual é o nome do centro? Chega aí, Romil. Não, CELAC. Está abrindo agora. Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Oh, que lindo! Que bom. Que bom! Que bem. Gente, olha, é uma alegria em nossos corações quando a gente vê a inauguração de um centro espírita, principalmente no período aí pós-pandemia, em que nós sabemos assim que muitos centros espíritas estão tendo dificuldade para retornar às atividades. Aí a gente vê um centro espírita abrindo, é emocionante, viu? Emocionante. Que Deus abençoe esse momento de vocês, a espiritualidade possa estar presente aí, que nós possamos estar aí sempre unidos. Nós estamos aqui com a nossa Valéria, a Valéria e o Romildo, da Valéria, que é a nossa vice, e o Romildo, que é da unificação. Temos aqui já mais ou menos umas 10 pessoas, é a nossa primeira reunião presencial aqui na Federação, reunião de diretoria, e vamos continuar agora presencial, e estamos muito felizes, porque estamos aí com a abertura de um centro espírita, né? Então é isso aí. Que Jesus fortaleça o grupo, a equipe, cada vez mais, e esperanças, né, nos nossos corações, esperança nos corações dos trabalhadores, é a sementinha do bem chegando em todas as cidades. Oi. Vanessa, oi? A Vanessa vai fazer uma leitura e em seguida você pode fazer oração, tudo bem? Ok, tudo bem. Ela que vai fazer a leitura. Podemos começar? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração, de coração aberto, para que todos se sintam em casa, pois aqui é a extensão do nosso lar. E a leitura inicial de hoje vem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por nosso querido Chico Xavier. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor,
ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou para ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Ok, meus irmãos, vamos então, neste instante, elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai pela oportunidade da vida. Levarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, principalmente naquele instante que ele virou-se para 500 pessoas, como está no Boa Nova. Ele disse que a caravana do bem nunca se desfazeria. É com esse coração que estamos unidos nesta noite, nós aqui, um pequeno grupo, e no Centro Espírita que inaugura em Brás Norte, Luz, Amor e Caridade, unidos pelo pensamento de Jesus. Como a lição falou, nunca desistindo, haja o que houver, não dando ouvidos às querelas, às pequenezes, mas sabendo que estamos servindo ao nosso Mestre Jesus. Então, Senhor, abençoa este foco de luz que agora surge. Que as sementes do bem, Senhor, possam alcançar os corações de todos que ali se aportarem, precisando, Senhor, de um alento e de consolo. É com a emoção, Mestre, que retornamos aqui na Federação Espírita de Mato Grosso, de forma presencial, e é com emoção que vemos emergir uma casa espírita na cidade de Brás Norte. Que toda essa equipe, Senhor, a equipe de trabalhadores, a equipe da frente regional, a equipe, cada lar representado aqui e lá, possa ser envolvido pelas irradiações do teu amor infinito, Senhor, ajudando-nos a equacionar as soluções dos problemas que surgem dentro dos nossos próprios lares. Mas que possamos seguir em frente, Senhor, com coragem, com esperança e nunca desistir. Abençoa, Senhor, todos nós e abençoa o Centro Espírita que hoje abre as suas portas em Brás Norte. Muita paz e um fraternal abraço a todos. É um prazer ter você aqui nessa noite. Muito obrigada. Nós que agradecemos aqui, em nome da equipe aqui da Federação, o carinho, a atenção de vocês
E fica aqui as nossas palavras de estímulos aí para todos. Nós temos, no final do ano, uma reunião do Conselho Federativo Estadual, e quando a casa já estiver pronta aí para estar arrumando o processo de adesão, a nossa secretaria também pode enviar aí a unificação. A secretaria está pedindo o número para receber a correspondência da federação. Eu tenho aqui o contato do Barretão. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Então, que esse foco de luz se expanda aí por toda a região, viu, gente? Tá? Um abraço a todos. Tudo de bom para vocês. Obrigada. E agora nós vamos receber o nosso querido irmão Adão com a palestra da noite. Seja bem-vindo. Boa noite aos que se fazem presente, a todos aqueles que neste momento estão sintonizados com este evento através das redes sociais. Para mim, é uma alegria e uma emoção muito grande. O peso da responsabilidade realmente é grande. A gente está aqui para fazer uma exposição na abertura de uma casa espírita. E nós vamos trabalhar um pouco dentro daquilo que nós propusemos, que é falar um pouco sobre o espiritismo, o movimento espírita e a casa espírita. O que mais nós ouvimos, muitas vezes, das pessoas leigas a respeito do espiritismo é bastante controvertido, porque as pessoas não entendem qual foi realmente a origem do espiritismo e por que, de repente, um homem se interessa e acaba codificando toda uma doutrina. Há 2000 anos, Jesus estava aqui na Terra, estava entre nós. Nós estávamos saindo de um período em que éramos ainda primitivos. Ou seja, o domínio era pela espada, o domínio era pela escravização, o amor era apenas uma réstia de luz no coração de muitos poucos. E Jesus venceu todas as trevas para estar conosco. E o ambiente em que Jesus viveu era um ambiente extremamente hostil. Um povo invadido por outro povo, que eram os romanos, e, acima de tudo, muito divididos entre eles mesmos. Fiéis seguidores realmente da lei mosaica, tinham então castas, divisões, e no momento em que Jesus começou a sua caminhada entre nós, ele transitava por um terreno extremamente hostil a tudo aquilo que ele vinha fazer, a tudo aquilo que ele pretendia fazer e fez realmente. E tudo aquilo que ele dizia não se entendiam. Ou seja, ele tinha uma linguagem que transcendia de muito ao seu tempo. Nem mesmo aqueles que foram por ele escolhidos a dedo, os 12 discípulos, entendiam a sua mensagem profunda. Era mais ou menos tipo o seguinte: um professor com doutorado, mestrado, entrando numa sala de aula para dar uma aula inaugural
para um prezinho. Muito pouco se entendia. Mas essa era a proposta de Jesus. E, nos momentos finais de sua estada aqui na terra, quando ele disse aos seus discípulos que ele havia de partir, houve até um certo pânico entre eles. Afinal, haviam se apegado demasiadamente, o que era muito natural, àquele mestre. Como seria, então, a partir daí, as suas vidas? Como ficaria todo o seu ensino? Ele não tinha deixado nada escrito. Ele conviveu com aqueles discípulos por cerca de 3 anos, conversando, falando, pregando em praças, diante da multidão. Então ele não deixava nada escrito. E eles, então, muito assustados, fizeram diversas interrogações a Jesus. E Jesus, que é, sem dúvida nenhuma, foi e é onisciente, ou seja, sabedor de tudo que acontece e aconteceria, e como vai acontecer com cada um de nós. Porque Deus é onisciente e onipresente. E Jesus também chegou nesse grau de onisciência e onipresença. Então ele sabia o que aconteceria de futuro com todos os seus ensinos. Então, ele prometeu aos seus discípulos, e, portanto, a todos nós que viríamos ao longo do tempo nos tornarmos cristãos, que no momento certo da humanidade, viria aquilo que se falava o Paráclito. Quando eu comecei no movimento espírita, se falava exatamente isso, o Paráclito prometido, que é exatamente o Consolador prometido. Obviamente que antes do advento do Espiritismo na Terra, houve várias tentativas do plano superior de restaurar, de tirar a luz que estava embaixo do chamado velador e colocar acima para que todos pudessem ter acesso aos verdadeiros ensinos de Jesus, que ao longo do tempo ficaram distorcidos, foram escamoteados. Algumas seitas religiosas se apropriaram desse conhecimento, tirando proveito pessoal. Tivemos Francisco de Assis, que, segundo versa, é a reencarnação de João, o discípulo bem-amado de Jesus. E teve uma missão muito relevante dentro do cristianismo, mas não conseguiu modificar tudo aquilo que já havia sido distorcido. Outros movimentos vieram. Lutero também deu um impulso muito grande, porque a época de Lutero, ainda as missas, me perdoe de fazer referência a isso, mas eram ainda rezadas em latim e com o sacerdote ainda de costa para os seus fiéis. As pessoas não tinham o direito de ter em suas residências, para suas leituras, no dia a dia, os evangelhos. Era isso exclusividade dos religiosos profissionais. Mas Lutero lutou contra o pôde e realmente fez uma grande abertura. Mas tudo isso eram apenas passos para que o Consolador prometido
viesse e ficasse entre nós para sempre. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas não conseguem entender a missão do professor Denizar Hipólito Leon Rivail. Ele, que já era um eminente pedagogo. Quem consultar as bibliotecas da França vai encontrar obras, já tem aqui, Maia, tá? Tem aqui. Tá? Encontrará obras pedagógicas desse eminente professor. E as pessoas confundem muitas vezes, não, mas como que alguém, de repente, escreveu sobre o Espiritismo? Primeiro, ele era um missionário. Era alguém que fazia, e com certeza ainda faz até hoje, parte da equipe de Jesus. Então, ele reencarnou com essa missão. E passou 50 anos sendo apenas o professor Rivail. De repente, as coisas começaram a acontecer, fenômenos de mesas girantes, tudo isso com o único propósito de chamar a atenção da sociedade para o que viria a acontecer. Ele, então, é atraído por esses fenômenos, vai e constata que, atrás daqueles fenômenos, tinha uma inteligência. Afinal, uma mesa que respondia, dando pancadas no chão, não tinha cérebro. E tampouco músculos para se movimentar. Não tinha músculos para se movimentar e tampouco cérebro para poder estar respondendo. E ele, então, inicia o seu trabalho. Há de se fazer um adendo aqui, que os espíritos chegaram para aquele que seria o Allan Kardec, disseram o seguinte, que tinha chegado o momento do Consolador prometido vir à Terra. Era a hora. O século XIX era a hora. E, quando nós estudamos um pouco mais a história da França, a gente percebe que a França foi o país eleito para que tudo isso acontecesse. Realmente ali reencarnou os maiores cérebros da época. As maiores invenções da indústria aconteceram exatamente na França. O plano espiritual chegou a interferir na chamada Guerra dos 100 Anos, que a Inglaterra travava com a França, enviando um espírito missionário para libertar a França, então, do domínio inglês. Por quê? Porque o plano espiritual já vinha investindo na genética do povo para que ali realmente florescesse no futuro a chamada terceira revelação. Então, isso não é uma coisa assim do acaso, por acaso, de repente, o professor Rivail se interessou. Não. O acaso não preside sequer os nossos destinos. Agora, imaginemos, então, os destinos de toda a humanidade, que viria a ser trabalhada, modificada profundamente com a codificação da doutrina espírita. E então foi que os espíritos disseram para Kardec o seguinte, que o momento era aquele que, com os homens, ou seja, com Kardec e outros homens, sem os homens, ou seja, mesmo que eles não tivessem se interessado por tudo aquilo que estava acontecendo, e apesar dos homens,
Ou seja, a determinação do plano superior era para que realmente o Consolador prometido chegasse à Terra. Ou seja, com os homens, sem os homens, e apesar dos homens. E este apesar dos homens é bem claro no sentido de que os espíritos se materializariam para trazer a terceira revelação, que não é nenhuma novidade, porque a doutrina espírita não traz nenhuma novidade para aqueles que querem estudar a história da humanidade. Nada é novo, apenas esses conhecimentos estavam esparsos. Mas todos nós, orientais, ocidentais, ao longo da nossa caminhada, tivemos a presença de missionários do Cristo, trazendo para nós tudo isso que nós temos codificado como doutrina espírita. Então, chega bem no momento certo de despertar a humanidade terrena. E isso foi um trabalho gigantesco, porque quando nós lemos essa coletânea intitulada Revista Espírita, nós vemos a quantidade de médiuns que existia em toda a Europa, e mesmo no chamado Novo Mundo. Ou seja, quis a espiritualidade que a terceira revelação não fosse obra de um único homem. Não fosse obra de um único homem, de um único espírito. Quando nós estudamos a história do espiritismo, nós vemos o quanto de trabalho houve. O quanto de trabalho este homem, que nós chamamos simplesmente de Allan Kardec, teve. Aos 50 anos de idade, ele deixou tudo aquilo que ele fazia como profissional para se dedicar única e exclusivamente à codificação dessa doutrina. E voltando aqui à coletânea da Revista Espírita, nós vemos que ele respondia aos noticiários de jornais dos mais diversos locais. Apreciava, ou pode ser, passava pelo critério do estudo tudo aquilo que chegava de mensagem, seja do próprio punho de estudiosos, seja de mensagens psicografadas, que era uma dificuldade enorme à época para se escrever alguma coisa. Então, nós vamos vendo que hoje que nós temos isso aqui tudo em nossas mãos, de uma forma belíssima, foi fruto de muito, mas muito trabalho e dedicação realmente. E assim que chega a doutrina espírita ao mundo, cumprindo uma promessa do Cristo. Ele mesmo, o Cristo mesmo, veio para presidir a codificação. Ou seja, hoje, dentro da Federação Espírita Brasileira, ninguém mais tem dúvida de que o chamado Espírito da Verdade é o próprio Cristo. Olha a importância, meus irmãos, da doutrina espírita para a humanidade. E ela chega não somente com um aspecto religioso, porque a doutrina espírita, ela é, acima de tudo, uma ciência. Ela tem a filosofia e tem o seu aspecto religioso também.
Então, quando as pessoas tentam nos rotular apenas como uma religião, comete um equívoco, mostrando o desconhecimento do que é a doutrina espírita. E tudo nasce, então, com a publicação desta obra, cuja primeira edição é cerca de, se eu não me engano, 520 perguntas. Mais tarde, complementada para 1019 perguntas e respostas. E, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos para estudarmos, o que nos surpreende de maneira especial é a qualidade das perguntas. A qualidade das perguntas. Ou seja, não existe pergunta banal. E mais ainda, mostra o quanto realmente o professor Rivaio era comprometido com a sua missão, porque ele esgota, ele vai até o fim, perguntando até que se tenha as respostas realmente que atenda à expectativa ou interesse de quem está estudando. Perguntaram certa vez para Joana de Ângeles como é que Kardec conseguiu esse nível de perguntas. E ela responde sabiamente, porque ele era um daqueles que, se não tivesse encarnado fazendo a codificação, estaria no plano espiritual respondendo. E a doutrina espírita, então, nos traz João Evangelista, Platão, Sócrates, Paulo e tantos outros espíritos desse nível. O nosso Emmanuel também estava lá. Tem uma página dele. Então, nós vamos vendo que isso que nós chamamos de doutrina espírita é uma obra gigantesca. Em nenhum outro momento da humanidade houve uma pleiade de espíritos promovendo o conhecimento para a humanidade, como aconteceu com a doutrina espírita. E a doutrina espírita, com a publicação de O Livro dos Espíritos, mata a morte. E aí que foi que a doutrina espírita comprou, entre aspas, porque ela não comprou nada, uma guerra com as outras religiões. Por quê? No momento em que chega alguém e nos mostra da onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde é que nós vamos, abre um horizonte diferente para todos nós. Quando nós descobrimos que nós somos os grandes arquitetos de nossa vida e que nós somos aqueles que dependemos única e exclusivamente de nós mesmos, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que somos viajores no tempo, e que nós entendemos daí aquilo que Jesus disse com toda clareza: vós sois deuses. Ou seja, eu descubro que eu carrego dentro de mim todo um potencial,
E, com certeza, um dia, eu serei realmente alguém do nível de Jesus. Isso muda tudo. Então, com a publicação desta obra fantástica, que é o Livro dos Espíritos, há um divisor de águas na humanidade para todos nós, para toda a humanidade, para todos aqueles que se interessam. E essa obra, o Livro dos Espíritos, é uma obra fantástica. É dela que deriva todas as outras obras. E, às vezes, eu vejo as pessoas dizendo, não, eu já li o Livro dos Espíritos. Aí eu me apego com o Divaldo. Divaldo, até hoje, estuda o Livro dos Espíritos. Se alguém me perguntar quantas vezes eu tenho que ler o Livro dos Espíritos, eu vou responder N vezes, ou seja, para sempre. Esta obra, ela é tão extraordinária pelo nível de perguntas e pelo nível das respostas, que pelos milênios vindouros, nós ainda estaremos lendo e estudando essa obra, estudando. Por quê? Cada vez que nós lemos a resposta, o nosso horizonte se amplia. Eu costumo comparar o Livro dos Espíritos com a seguinte imagem. Nos imaginemos saindo de carro para viajarmos para uma região que nós nunca fomos. Nós não conhecemos a estrada. Não sabemos em que curva vamos encontrar uma ponte. Não sabemos nada daquela estrada. Nós vamos, então, ali concentrados no volante e na estrada. Depois que fazemos a primeira viagem, nós já podemos nos dar o luxo de começarmos a olhar para a nossa direita e a nossa esquerda. Com o passar do tempo, nós vamos percorrendo aquela estrada e conhecendo ela bem, nós começamos a perceber aquela árvore frondosa da nossa esquerda, aquele riacho de água cristalina ali, aquela outra árvore, aquela região toda cheia de flores. Nós começamos a apreciar a paisagem que há em torno da estrada. Esta obra é desta maneira. Nós vamos alargando o nosso horizonte de conhecimento. E, como eu disse, essa obra ela é uma obra-mãe. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra ela é tão extraordinária, tá? Que eu não estou entendendo. Há 20, 40 já? Não. Falei que eu vou até meia-noite, então tem muito tempo ainda. Que, se vocês olharem os vídeos de Chico Xavier, ele vai estar sempre com o Evangelho em suas mãos. Isso aqui é outra obra que não dá para nós espíritas abandonarmos. Nós temos que termos ela como livro de nossa cabeceira para estudarmos no nosso dia a dia também, porque é outra obra que, na medida em que nós vamos estudando, nós vamos largando o nosso horizonte. Eu não posso dizer que eu leio o Evangelho todo dia, mas eu entrei na doutrina espírita em 1970. Muitos de vocês aqui nem eram nascidos. Leio o livro, e de vez em quando me surpreendo. Como é que eu não tinha visto isso antes? Como que eu não percebi isso? Porque a doutrina espírita, ela é atemporal. Ela não foi para o século XIX, para o século XX, para o século XXI, não.
ela é para os milênios. E dessa obra, então, daí chega isso aqui, que isso aqui é a Bíblia dos médiuns. Médium que não estudar o livro dos médiuns, tá? É aprendiz de feiticeiro. Não é médium. Médium tem que estudar o livro dos espíritos, mas é estudar. Aí eu vejo o médium dizendo, mas eu já li o livro dos médiuns. Leu? Agora você vai estudar. E estudar em grupo, para trocar ideias, para que você não cometa equívocos, porque infelizmente há muitos equívocos com a mediunidade, porque médium todos nós não somos, isso é uma coisa muito clara. Agora, médium de Jesus, aquele que quer servir a Jesus, se debruce sobre o estudo desta obra, porque senão, como eu disse, não será médium com Jesus. E isso aqui fala da chamada penas eternas. Foi aqui que nós compramos uma briga com algumas religiões. Por quê? Desmistificamos com o inferno. Acabou. Cadê o inferno? Nós sabemos. Temos regiões umbralinas de sofrimento, de dor. Temos e tem, criado pelos próprios homens. Mas também é temporal. Descobrimos que a doutrina espírita, que Deus é o Deus do amor, não é o Deus do terror e do temor. Eu não tenho que ter temor a Deus, eu tenho que ter amor a Deus. Amar a Deus, porque Deus é amor. Deus não criou a dor, Deus não criou o sofrimento, não criou nada disso, e somos nós mesmo que criamos. Somos nós que nos arremetemos para as regiões de sofrimento, mas somos nós mesmos que, quando assim o desejamos, de lá saímos. E, para completar a Gênesis. A casa espírita, vocês que estão começando uma casa espírita, isso aqui é basilar. É basilar, meus irmãos. Basilar. Todo espírita, aquele que quer ser espírita, tem que estudar as obras básicas. Nós não podemos ser daquelas criaturas que é porque lemos um romance, achamos que já somos espírita. Não é assim. Não é que nós não queremos que seja assim. É que nós precisamos ter base. E a base vem com o estudo do chamado Pentateuco. Estudo, meus irmãos, estudos. É estudar realmente. E como eu tinha me comprometido de falar um pouco sobre o chamado movimento espírita, aqui nós estamos numa casa espírita, fazendo o movimento espírita, ou seja, de divulgação da doutrina espírita. O movimento espírita é tudo aquilo que nós fazemos para promover a doutrina espírita. Não que, ao promovermos a doutrina espírita, nós estamos granjeando recursos, não é disso não. O movimento espírita visa a divulgação da doutrina espírita, porque, como disse Emmanuel, a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é divulgá-la. Porque quando nós divulgamos a doutrina espírita, nós levamos o lenço para alguém enxugar as lágrimas. Levamos o ombro amigo para alguém que vem chorar em nossos ombros. Levamos o conforto, a fé, a esperança.
mostramos para as criaturas que Deus é amor, que Jesus desceu daquela cruz, gente. Porque a maioria de todos nós ainda achamos que Jesus está lá pregado naquela cruz. Não, Jesus desceu da cruz e está aqui entre nós, tentando nos instruir, nos consolar, nos confortar. E quando nós divulgamos a doutrina espírita, nós estamos levando essa bênção para os lares, principalmente nesses momentos tão difíceis que a humanidade está passando. Porque é o momento da separação do joio do trigo. E, por Deus ser amor, e por Jesus ser, então, a presença de Deus junto ao nosso planeta, Ele está dando oportunidade para todas as criaturas que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, se comprometeram profundamente com a justiça divina. Porque, senão, não haveria justiça. E Jesus, então, está dando essa oportunidade. Então, nós vemos os lares hoje invadidos pelas drogas, pela prostituição e por tantos outros males. E nós temos a luz do conhecimento para ministrar para essas criaturas. Então, cabe a nós promovermos feira de livros espíritas. Temos aqui, para distribuição gratuita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que levar programas para as rádios, porque aquilo que eu considero que é bom para mim, por que eu tenho que esconder? Eu tenho que chegar para o Carlos e dizer, Carlos, isso é muito bom, leva para o seu lar. É divulgarmos o trabalho do chamado culto do Evangelho no lar, que é uma vez, pelo menos por semana, fazermos a leitura de páginas edificantes, trazendo Jesus para dentro do nosso lar. Não é trazermos só bebida, churrasco, não. É trazermos o Evangelho para as nossas mesas. O Evangelho é para ser feito naquela mesa que nós tomamos as nossas refeições. Ali, aquele ambiente sagrado do nosso lar. Isso nós temos que divulgar, temos que mostrar para os outros. Porque se eu considero que é bom para mim, é bom também para os outros. Temos então que promover a doutrina espírita. Não é sairmos pela rua pegando ninguém pela colarinho para trazer para o centro espírita, não. Absolutamente. Vamos lá, mostramos. Se a pessoa se interessar, nós estamos aqui. Daí vamos falar um pouco da casa espírita. Estamos aqui, divulgamos. Mas não é proselitismo, não. É divulgação, realmente. É promovermos o que é bom. E deixa no livre-arbítrio de cada um. Cada um decide o que quer de suas vidas. Mesmo porque ser espírita não é para qualquer um. Por esta casa aqui, ao longo dos anos vindouros, passarão talvez milhares de pessoas, mas ficarão muito pouco. Por quê? Porque ser espírita não é para qualquer um. Raul Teixeira diz exatamente isso, que é forte, que ser espírita não é para os fracos. Por quê? Primeiro, você ser espírita, você se descobre como alguém que precisa se transformar. Você tem que fazer um trabalho gigantesco nas suas intimidades. Isso nós não queremos. Nós temos a nossa zona de conforto. Toda reforma cria dificuldades. E a doutrina espírita, para nós dizermos,
eu sou espírita realmente, demanda tempo. Demanda tempo. Certa feita, na porta de uma casa espírita, a gente conversando, tinha uma livraria muito grande, as pessoas entrando e saindo da livraria, comprando, e uma pessoa saiu com um livro pequeno, um romancezinho, Violetas na Janela. Aí a pessoa que estava próxima diz, acabei de ler isso aí, agora eu sou espírita, já li Violetas na Janela. Falei, mas que bênção, né? Eu tinha 28 anos de espiritismo e lutando todo dia. Todo dia. E às vezes que eu falava que eu era espírita, como até hoje falo que sou espírita e tenho vergonha, porque eu ainda não sou espírita realmente como deveria ser. Fiquei com inveja daquela moça. Como diz Divaldo, porque não inveja danada dela, imagina, leu Violetas na Janela e já era espírita. Eu lendo, estudando tudo isso aqui ao longo do tempo. Tenho dificuldades. Porque mudar não é fácil. E, dentro desse conceito, André Luiz nos traz uma colocação que vale para nós e para as casas espíritas. Diz ele, Barreto, o seguinte, que primeiro, para a gente se considera espírita, a gente leva pelo menos 5 anos frequentando a casa espírita com pontualidade e assiduidade. E estudando, mas é estudando mesmo as obras espíritas. E a casa espírita, que vale também para esta casa, para que ela mereça consideração com os olhos diferentes do plano espiritual, é 5 anos também de atividade ininterrupta. Aí sim, o plano espiritual passa a olhar para o CELAC e dizer, não, o CELAC passou pelo probatório, realmente está aqui. A casa espírita, meus irmãos, em qualquer lugar que ela venha a ser instalada, ela é, como lembrou bem a Luísa Leontina, um foco de luz. Eu tenho certeza de uma coisa. Brasnorte, hoje, no plano espiritual, tem uma festa enorme. Há um júbilo com a inauguração desta casa. É um foco de luz a iluminar consciências. Porque essa é uma das propostas da Casa Espírita. Iluminar e esclarecer consciências. A Casa Espírita, então, tem por finalidade confortar, consolar e instruir. Que jamais o desânimo bata as portas do dirigente de uma casa espírita. Chico, durante muito tempo, abriu a casa espírita sozinho, leu o Evangelho segundo o Espiritismo e comentava em voz alta. As pessoas diziam, olha lá, tá vendo? Maluco, olha lá, falando sozinho. Agora, ele, obviamente, dotado de uma evidência, via a população de desencarnados ali presente. Esse momento, meus irmãos, abarrotado. A rua está abarrotada. Sofredores de toda a ordem. Em busca dessa luz que essa casa já está difundindo. Então, que o dirigente, os dirigentes, jamais desanime. Nunca deixem de cumprir com as obrigações assumidas. Abra a casa. Faça a leitura. Comente. Por quê?
sempre haverá uma plateia. E com o tempo, aqueles que às vezes, no primeiro momento, são eufóricos com a doutrina espírita, debandam. Outros virão, tudo com o tempo. Outras tentativas já houve de casa espírita aqui. E nós, nesta noite aqui, estamos neste banquete de luz, meus irmãos. Banquete de luz. Inaugurando esta casa. Isso não é pouco para essa região. Isto é muito. E nessa questão de muitas vezes a gente ficar sozinho, eu tenho um testemunho pessoal. Que nós começamos um trabalho que era um trabalho de vibração. No começo, nós tínhamos dificuldade de acomodar todos os companheiros. Mas como não tinha comunicação, era nós ali vibrando, para os hospitais, para os lares, para isso, para aquilo. Não tinha nenhum espírito para dizer, ô, dona Mariazinha, como é que você está? Né? As pessoas foram debandando. Ficou eu, minha mãe e uma médium. Um dia estava só eu e aquela médium. Então eu disse para ela, olha, minha irmã, vamos encerrar o nosso trabalho, porque eu me sentia até um pouco constrangido, estava eu ali com aquela senhora. E nunca tinha havido uma comunicação. Ela então, no final do trabalho, incorporou uma entidade que disse, não, meu irmão, não pare esse trabalho. Você não tem ideia da dimensão, da extensão dos benefícios de suas orações. Mesmo que seja um só de vocês, venham aqui e façam suas orações. Então, está aí o recado para esta casa espírita. Não desanime jamais. Não se esqueçam, nunca, de que nenhum de nós estamos dentro de uma casa espírita por acaso. Aquele que entra por acaso, entra aqui, toma um passe, bebe uma água frutificada, trata da sua obsessão e segue o mundo. Nós outros que aqui ficamos, temos um compromisso pessoal com Jesus. Com Jesus, meus irmãos, com Jesus. Antes de reencarnarmos na nossa proposta reencarnatória, com certeza fizemos uma petição a Jesus, um compromisso assumido de que nós estaríamos na doutrina espírita, trabalhando pelo restabelecimento do Evangelho Consolador, enxugando lágrimas, confortando corações, instruindo mentes, tirando as criaturas de suas escuridões, confortando e consolando. Isso é um compromisso que nós fizemos, foi com Jesus. Então, que nós jamais desanimemos, porque se nós estamos aqui encarnados sozinhos, tem uma pleide de colaboradores do plano invisível conosco, para nos fortalecer. Nunca desistamos. Não desanimemos jamais. Dificuldades vão surgir, Barreto, de toda ordem. Nós sabemos disso, tá? Não permitamos que entre nesta casa os chamados modismos, que destroem muitas casas espíritas. Recentemente, uma casa que inclusive minha esposa frequentava em Cuiabá, foi rachada, dividida e está fechada até hoje. Por quê? Porque começa com certas práticas não espíritas. Espiritismo é isso aqui, na simplicidade.
na simplicidade de trabalhos mediúnicos, no atendimento de sofredores, no estudo da doutrina espírita, no passe na água frutificada. Quando tem muita coisa boa, não nego e faço daqui as palavras do Divaldo da minha. É muito bom. Reiki, excelente. Eu sou reikiano. Mas eu vou trazer reiki para dentro da casa espírita? Isso não é espírita. Como terapia, não sei o quê, é ótimo. Mas lá, isso não é espírita, gente. Não permitamos que isso adentre, porque isso divide. Como tem outras práticas também, que não é espírita, gente. Porque nós temos que entender que quando nós dizemos assim, eu sou espírita, é porque eu estudo as obras de Kardec e as pratico. Está cheio de mediunismo dentro de instituições chamadas espírita, mas não é espírita. Precisamos ter critérios realmente dentro da casa espírita. Cuidado com obras ditas espíritas. Teve casa que começou a estudar uma determinada obra, rachou a casa, dividiu. Mas que obra espírita que é essa que divide, racha a opinião das pessoas? Isso não era uma obra espírita. E hoje o que mais tem é chamado dito livros espíritas. Então, enquanto nós não temos bagagem suficiente para podermos decidir realmente se aquela obra é uma obra boa ou não, fiquemos com as obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira, porque ali é o crivo. Eu não dei conta até hoje de estudar todas as obras de Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, que são esses expoentes da mediunidade na obra literária do Brasil. O que adianta eu querer ler uma obra que vem lá com um médium que pode ser verdadeira, mas eu não dei conta desses ainda, que é a minha base, que tem que ser a base de todos nós. Certa feita estava na livraria de uma casa que eu trabalho, quando estou em Cuiabá, trabalhava, né? Quando peguei um determinado livro, aí a presidente chegou e disse, muito bom esse romance, senhor Adão. É a palavra da dirigente. 2 volumes. No primeiro volume, quase 500 páginas. Eu perguntava, o que ele está querendo me dizer? Entrei no segundo volume, então, certo? O segundo volume vai me dizer. Terminei o segundo volume sem que ele tenha me dito exatamente algo de proveitoso. É uma obra badalada. Ou seja, né? Perdi um tempo enorme, com todo respeito. Temos aqui exposto obras, que são obras substanciosas. Porque muitas vezes a gente lê uma obra, é como se nós estivéssemos consumindo sopa de papelão. Não traz nenhuma nutrição. A obra tem que nos nutrir. Tem que buscar lá dentro de nós o que nós temos de melhor. Porque essa é a proposta da doutrina espírita, de garimpar em nossas intimidades os tesouros divinos que Deus, ao nos criar, deixou guardado em nossa intimidade. Se uma obra não nos ajuda a garimpar esses tesouros internos que nós temos, não nos serve. Ou por acaso nós sabemos que garimpeiro vai lá bater pedra dia após dia, tendo certeza que ele ali não tem a pedra preciosa que ele busca. Ninguém faz isso. Assim somos nós também. Nós temos que
buscar aquilo que realmente vá nos nutrir. Venha enxugar minhas lágrimas. Venha trazer um consolo para o meu coração que está doído por experiências marcantes da vida que todos nós levamos. E tudo isso a Casa Espírita oferece, quando bem dirigida, bem conduzida, dentro dos parâmetros. Realmente, que às vezes a gente fala o seguinte: poxa, mas as federações é muito rigorosa. Mas tem que ser. Tem que ser. É o norte. Eu, como espírita, ao longo da minha vida, dirigindo casas espíritas, dirigindo trabalhos, sempre tive comigo: eu posso errar com a federação, mas não vou tentar acertar fora dela. Porque a Federação Espírita Brasileira, lá está Ismael, o governador do nosso Brasil, lá está. Lá está Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, tantos outros espíritos luminares do nosso Brasil. Então, vou tentar buscar acertar com outros. Se com eles não está fácil, imagina sem eles. Então, meus irmãos, me desculpe se eu excedi o tempo, Luiz. Né? Ô, Barretão, desculpe, meu irmão, tá? Eu tenho um sentimento de muita gratidão por estar aqui nesta noite com vocês. Minha eterna gratidão. Deus permita que aquilo que eu possa ter trazido, que é a migalha do meu conhecimento, da doutrina espírita, de tudo isso, sirva para alguma coisa nesta casa. E me coloco sempre, como sempre estive, à disposição do movimento espírita, tá? Da nossa região e da onde quer que nós venhamos a estar. Pode contar comigo. Vamos fazer aquela feira do livro espírita, Barreto. Lembra? Vamos lá. Minha gratidão, meus irmãos. Muito obrigado. O Clijamar já está no estúdio, nós vamos fazer perguntas e respostas, dúvidas. Se o Clijamar quiser fazer uma pequena explanação. O Adão, se quiser ficar aí também, Adão, a Maiara e o Carlos, de repente vocês vão responder uma perguntinha aí. Senta lá, Carlos. Para você sentar, para a Maiara sentar ali, ó. Clijamar, liga o seu microfone, fazendo favor. Oi, pessoal. Um abraço a todos. Que beleza de inauguração. É com grande felicidade. Eu gostaria de estar presente. Infelizmente, as ocupações profissionais não foi possível estar presente. Mas eu assisti aqui, palestra bonita aí do Adão, Luísa Leontina. É uma festa. Na realidade, o nascimento ou renascimento, porque já teve uma casa espírita, e é interessante, é sempre um momento de luz. Olha, o primeiro passo é realmente esse encontro de corações. Essa partilhar a amizade, a curiosidade, a luz da doutrina espírita, que é o próprio Cristo, né? É o Cristo iluminando em casa. É trazendo esperança, alegria, aliviando dores
mais dores da alma que existe hoje na vida comum. Então, a casa espírita é aquele, vamos dizer, aquele pronto-socorro espiritual para os aflitos. E quem são os primeiros aflitos? Nós mesmos. Estamos aprendendo no dia a dia, na escola da vida. E a gente fica à disposição, aí partilhar qualquer pergunta, vamos ter aquele papo assim formal, né? O Adão está aí, o Luiz, né? Eu fico à disposição. Oi, Clidiomar. Então, qual pergunta? A Claudiane quer perguntar alguma coisa? Como não, Claudiane? Dona Maria? Vai ter que ser eu, então, Clidiomar? Pode ser. Então, vamos lá. O Carlos e a Maiara e o Adão também estão aqui na mesa, né? Se quiserem perguntar alguma coisa. Qual que seria uma recomendação para uma casa iniciante? E uma coisa que a gente sempre pergunta, as pessoas têm sempre curiosidade, é o seguinte: qual seria o momento de um estudo do Livro dos Médiuns? Olha, Luiz, eu diria que, inicialmente, nós deveríamos começar pelo Livro dos Espíritos. O Adão já falou muito sobre o Livro dos Espíritos, mas a gente nunca pode esquecer que ele é a base. Porque quando a gente pergunta assim, o que é o Espiritismo? E aí nós podemos... Ali está ali, no que é o Espiritismo, que é um livrozinho muito interessante, que quase nenhum espírita lê, mas é interessante a resposta, né? Que ele fala assim que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino do espírito. E a sua relação com o mundo corpóreo. Olha como é interessante. Essa primeira parte da pergunta, essa ciência de observação, que estuda o espírito, ela se expressa, olha bem, ela se expressa nessa primeira parte do Livro dos Espíritos. E o que é a primeira parte do livro? Na realidade, nós vamos dizer assim, nós dividimos em dois. São 4 partes do Livro dos Espíritos. A primeira e a segunda é o estudo, né, da natureza e origem do espírito. E as consequências dessa relação, desse estudo e a sua relação com o mundo corpóreo, está respondida na terceira e quarta parte, que é o quê? Leis morais e gozos e esperança futura. Olha como é que está bem dividido. Está bem, na primeira parte você estuda a origem. E como que começa a origem? Olha como é interessante isso. E aí Kardec coloca na origem, a primeira parte, o primeiro ponto, ele vai colocar o quê? Primeira pergunta, o que é Deus? Então, nessa primeira parte, ela é tão interessante porque ela vai abranger essa questão, a seguinte. Na primeira são as causas primárias, né? Deus, os elementos do universo, da criação e o princípio vital. A segunda parte ele vai falar dessa relação do espírito com o mundo corpóreo. Essa segunda parte que vai falar do espírito, das encarnações e tudo. E é interessante, Luiz, uma coisa. Nessa primeira parte, Allan Kardec foi aprofundar o estudo da primeira parte aonde? No livro A Gênese. Quando a gente estuda aqui, essa primeira parte, que aprofundar sobre essa questão, você vai na Gênese, ela vai aprofundar. Aí, na segunda parte, está a relação de quê? Relação do homem, né, do espírito, com o mundo corpóreo. Onde é que Kardec foi trabalhar essa relação? Ele escreveu o livro dos médiuns para exatamente trabalhar essa relação do espírito com o mundo corpóreo. Aí nós vamos estudar mediunidade, mediunismo, tem um monte, nós vamos estudar toda essa ligação
do mundo espiritual com o mundo carnal, desde a mediunidade de intuição e tudo. Por isso que o livro dos médiuns trata-se da segunda parte do livro dos Espíritos. Na terceira parte, o que é que tem na terceira parte? As leis morais. E o que Kardec foi aprofundar o estudo, né, das leis morais aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as leis morais se estabelecem, se baseiam em quê? No próprio Cristo. Ele que veio trazer as leis morais. Então, no Evangelho de Jesus está as leis morais. Então, nós vamos pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí Kardec vai dizer que essa obra vai trabalhar nas questões morais. Ele estabelece, ele tira do ensino do Cristo as questões morais para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. E na última parte, que é Gozos e Esperança, o que Kardec fez? Ele pegou e fez o livro Céu e Inferno, para saber qual é as consequências do espírito encarnado quando ele deixa o corpo e vai para o mundo espiritual. Olha como é interessante, está tudo baseado. Então, eu vou ler o livro estudar o livro dos Espíritos e de olho com a complementação de um desses livros. E esse encaixe é interessante. Não dá de você dar os primeiros passos sem fazer esse encaixe. Aliás, qualquer estudo espírita, eles sempre têm que correr a base. Por isso que realmente, como o Adão estava falando aí, é o princípio básico do aprendizado espírita. Beleza? Aí, outra coisa que se fala, quando é que fica o livro dos médiuns? Depois que você termina de estudar essa filosofia, essa ciência, aí, naturalmente, você vai pegar a segunda parte e vai estudar o livro dos médiuns. Não tem outro meio. Oi, está ouvindo agora? Agora sim, agora estou ouvindo. Sim. Então, a Liane fez uma pergunta aqui e eu estou retransmitindo para você, que é a seguinte. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Como a gente dosa isso no nosso dia a dia? Bem, primeiro a gente tem que entender essa resposta do espírito de verdade. Quando nós falamos de instruí-vos, nós não devemos nos ater ao estudo ou o aprendizado profissional, nem o aprendizado somente no conceito de estudar doutrina espírita. Quando nós falamos instruir, é todo esse aprendizado de vida. Todo aprendizado de vida é instrução para o espírito. Primeira coisa. Por exemplo, uma mãe que se dedica a criar os filhos, que se dedica a amar, compreender, ela está na escola da vida, no aprendizado grandioso e belo, que é o aprender, ensinar e compreender dentro da sua família. Então, quando nós imaginamos instruídos, todos nós estamos. Agora, quando se fala de instrução, são de coisas boas, que elevam o espírito. Aquele que perde o tempo em coisas vãs, ilusórias, realmente não está aprendendo nada. Agora, o amar, aí é o importante, realmente. Eu diria o seguinte, e aí Joana de Anjos também vai bater nesse tema, nós vivemos hoje uma época em que a instrução, o aprendizado, está lá na frente. No entanto, o coração, o sentimento, ainda nós somos, vamos dizer, quase da Idade Média. Nós evoluímos muito pouco no sentimento. Por isso que nós somos carentes. A nossa relação ainda tem muita dificuldade. E quando eu falo relação, não só na questão passional, a relação de fraternidade, na relação de pai com filho, na relação de amizade, na relação social.
É uma relação, muitas vezes e normalmente, pautada no egoísmo feroz, que isso termina complicando essa relação. Porque o amor verdadeiro, ele doa, ele não exige nada de volta. Mas nós já somos muito ainda infantis nesse sentido de amar plenamente. O Cristo, na realidade, veio à Terra edificar o reino de Deus aqui na Terra. E o reino de Deus, o que significa? Representa a edificação do sentimento dos homens. E isso é muito importante. Então, nesse quesito de amar, nós ainda estamos dando os primeiros passos. Mesmo quando nós achamos que amamos tanto nossos filhos, mesmo aí, esse nosso amor está impregnado com egoísmo muito grande, porque nós amamos tanto nossos filhos, mas amamos poucos outros filhos, que são os mesmos filhos de Deus. Porque, acima de tudo, os nossos filhos são filhos de Deus. E Ele está aí para aprendermos a amar. Então, nesse quesito de amar, é o trabalho maior. O Cristo veio nos ensinar a amar. Amar a Deus, lógico, sobre todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo. E essa lei, o próximo como a si mesmo, Jesus refere como se fosse a mesma lei de amar a Deus. Olha como é interessante. Se eu digo que eu amo a Deus e não amo o próximo, eu estou negando essa primeira premissa. E esse trabalho de evangelizar os nossos corações, porque é importante essa questão de evangelizar. E quando nós falamos evangelizar, ela pode se dividir em 4 partes. E isso é muito importante compreender isso. A primeira parte de evangelizar o coração, que é importante, é o quê? Aquela aprender. Aprender o quê? As verdades divinas que está no Evangelho de Jesus. Mas isso é mais fácil. Isso a gente pode facilmente estudar o Evangelho e ir para a memória. Mas não basta só isso. Não basta só estudar e ficar na memória. É preciso compreender, preciso meditar nessa mensagem de Jesus para que ela possa trazer clareza à nossa vida e sentido profundo. E mais, nós precisamos agora fazer com que ela penetre no nosso coração. Aí eu tenho que sentir a mensagem. Porque quando eu vou sentir a mensagem, eu agora dou um passo. Ela sai da prateleira, entra na memória e desce o coração. E nesse momento eu dou um passo na frente e vou viver a mensagem de Jesus, que é o grande objetivo, viver a mensagem de Jesus. Eu diria o seguinte, instruir é o mais fácil. E nós vamos quase no roldão do desenvolvimento da humanidade. Mas sentir e amar verdadeiramente, isso é mais complicado. E aqui nós somos todos aprendizes, todos na mesma escola do Mestre Eterno Jesus. Beleza, gente. O Barretão quer fazer uma pergunta agora. Essa eu nem Pode falar, Barretão. Eu nem vou traduzir, que é muito difícil, eu não consegui guardar. Olá, boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo a gente através das mídias sociais. A minha dúvida é a seguinte: nós, enquanto trabalhadores, dirigentes, todos da nossa equipe que estão à frente do movimento de Brasnorte, como que nós podemos identificar alguns casos de algumas pessoas que têm alguma mediunidade um pouco mais ostensiva, mediunidade assim, um pouco mais ostensiva o sentimento, às vezes a pessoa acaba sentindo alguma coisa, chega na casa espírita ou chega para a gente perguntando, eu sou médium, será que eu estou tendo isso? Estou tendo algumas visões? Eu estou tendo alguma coisa específica? Como tratar isso? Nós, quanto dirigentes de casa, da casa espírita, como que a gente pode fazer para acolher esse irmão, para tratar esse irmão que às vezes, na maioria das vezes, não tem noção do que é o espiritismo e chega às vezes acontecendo esses casos que a gente sabe que não é
é muito difícil de acontecer, porque como nós sabemos, todos nós temos um pouco de mediunidade, né? Como proceder, como a casa proceder com esse tipo, tomando os devidos cuidados para a casa também não acartar tudo como mediunidade. Bem, é muito interessante essa pergunta, porque essa pergunta, Paetão, ela deve ser feita todo dia para nós mesmos. Na realidade, o Adão já tinha falado, todos nós somos médios. Nós podemos ser médios ostensivos ou não, ou intuitivos. Num companheiro que adentra a casa espírita, apresentando todos os sinais de mediunidade, o primeiro passo que ele precisa, primeira porta de entrada é o seguinte: ele deve buscar o aprendizado. Como aprendizado? Através do Evangelho. Por que o Evangelho? Lembra o seguinte: eu tenho mediunidade, e se eu não tenho disciplina, quem é que vai acessar a minha mediunidade? Quem vai acessar a minha mediunidade são os espíritos inferiores que se encontram. Por isso que normalmente vai na casa espírita mediunidade perturbada. É muitas vezes mediunidade perturbada. E essas pessoas precisam trabalhar. O primeiro passo é o quê? Evangelização de si mesmo. Para quê? Para que eu possa, aos poucos, disciplinar e purificar o sentimento. A responsabilidade do médium é muito grande. Ele tem que, todo dia, pelo menos no momento, ele tem que fazer seu evangelho para que possam os benfeitores acessar com mais facilidade. Isso significa o quê? Elevar a vibração, porque é questão de sintonia. Se eu elevo a vibração e a sintonia, eu naturalmente, eu vou abrir espaço para que os benfeitores possam conduzir minha mediunidade. E aí, como é que eu vou fazer isso na casa? Estudo o livro dos Espíritos, eu preciso conhecer. E depois, naturalmente, o livro dos médiuns. Se eu tenho um laboratório do mundo invisível, como Kardec fala no livro dos médiuns, eu preciso conhecer os meandros desse laboratório. Para quê? Para que eu possa disciplinar. Não é factível, não é todo médium espírita, ele tem que ter disciplina. O espírito não pode adentrar na minha mediunidade na hora que ele quer. Eu é que disciplino. Ele só vai entrar na minha mediunidade, se eu tenho uma mediunidade consciente, só na hora que eu permitir. Porque senão se torna uma perturbação. Então, toda vez que vem uma pessoa diz, olha, você precisa participar, primeiro aqui das palestras, participar dos estudos, de preferência o estudo da mediunidade, depois do estudo comum, que é do Livro dos Espíritos, para que ele aos poucos vai conquistando. O grande erro, o maior erro, é uma pessoa que tem alguns sintomas de mediunidade ostensiva e a casa, muitas vezes, já quer jogar ele para um grupo mediúnico. É a pior coisa que ele pode fazer. Porque ele não tem disciplina, ele não conhece a mediunidade, muitas vezes ele está obsediado, porque todos nós sofremos influência de espírito interior, mesmo quando estamos trabalhando, cuidando das nossas ações. Então, a primeira coisa, você vai vir na casa espírita, participar do culto, você vai agora estudar esse livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Aí sim, ter o estudo do livro dos Médiuns é muito importante, porque passa daí a importância de você trazer todas as pessoas que têm os primeiros sintomas para seguir por um caminho reto, seguro, tranquilo, sem perturbação e que não ocorra os grandes perigos da mediunidade. Quais os grandes perigos da mediunidade? O primeiro dele é fascinação, ou seja,
Espírito que não tem compromisso começa a fascinar, começa a elogiar o médium. Olha que perigo. E ele acha que é uma pessoa especial. E a mediunidade é um dom. Assim como você tem um dom para trabalhar nesse ou naquele setor, a mediunidade é um dom, é um instrumento. Instrumento para quê? Para o trabalho. Para que trabalho? Trabalho de caridade. Quem é médium tem que doar, doar e doar. Eu sempre digo, o médium, eu sempre digo assim, o médium é aquele devedor que agora veio pagar nesta vida com um trabalho dentro da doutrina espírita muito mais, né? Que depois ele vai servir de instrumento, de passagem para trazer os sofredores do mundo espiritual no futuro trabalho de mediunidade que a casa deve ter também. Beleza? Respondi ficou alguma questão aí, Barreto? Oi, Clídia, nós temos mais 352 perguntas para você, 430 para a mesa ali, que está o Adão, o Carlos. Então pode perguntar para a mesa lá. Tá. Pessoal, mais alguma colocação? Vanessa? Roberta vai falar. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês reunidos hoje. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês e todo mundo que está online. É um momento muito esperado por todos nós, né? E eu sinto assim que nós todos somos uma equipe. Eu não vejo assim, né? Nós estamos em Brasnorte, sei lá, que a gente já faz estudo há muito tempo com vocês e realmente é um momento muito emocionante para nós todos aqui. Dr. Clídio Amaro, eu queria que o senhor fizesse algumas colocações sobre as crianças autistas e se elas têm, na visão espírita, alguma explicação para tanta, né, demanda de crianças que tem acontecido, né, tem nascido assim, e atualmente eu estou fazendo estágio na APAI, numa instituição, e a gente tem se deparado muito com essas crianças e até o despreparo, né, de toda a sociedade em relação a elas. Qual colocação o senhor faria a respeito dessas crianças? Olha, não só o quadro de autismo, mas enfocando principalmente o autismo, na realidade, são espíritos. E esses espíritos veio numa condição muito especial. E essa condição muito especial significa com uma certa dificuldade de expressão, principalmente do sentimento. Eu sempre digo o seguinte, são corações feridos, de experiências dolorosas. Eles têm uma dificuldade muito grande na expressão do amor. E isso, a responsabilidade de quem tem filho nessa condição é muito grande. Porque necessita ser amado e, ao mesmo tempo, empregar técnicas para que ele possa desenvolver nessa vida. Porque isso vai impactar muito grande. Muitas vezes ele se liberta de uma dívida de, muitas vezes, centenas e centenas de anos prisioneiro. E essa mente embotada, sentimentos embotados que tem essas crianças, necessitam muito de amor. O amor é o ingrediente principal. Mas não, olha bem, não é aquele amor, que impeça o desenvolvimento dele. É aquele amor que contribui para o desenvolvimento dele. E isso faz uma grande diferença. Você falou o seguinte, se essas crianças for mal conduzida, ela perde uma grande oportunidade nessa encarnação. O autista é aquele, a maioria são aqueles espíritos que se utilizou em outras vidas
de forma negativa a inteligência e o sentimento. E vem agora, nessa vida, de forma de sentimento embotado e mente restrita, como se fosse prisioneiro dentro de si mesmo. E só uma mãe, olha bem, só uma mãe com amor e dedicação vai trazer esse espírito para fora, para acreditar em si mesmo e aceitar a vida como a expressão divina. Tanto é assim que esses autistas, qualquer coisa ele se retrai no mundo dele. Ele fica prisioneiro nesse mundo. Então, ele precisa só ir aqui e ali, quando tem trabalhos específicos, especiais, por isso que eles precisam ir para a Paraíba, porque é o lugar ideal, os estímulos são muito grandes para ele sair de dentro de si mesmo e ter essa relação. Porque ele tem dificuldade do relacionamento. E o que é o relacionamento? É o aprendizado do amor com o próximo. Então, eles são mesmo, nessa época agora, eu diria o seguinte, além do ensino comum, tem que trazer o Evangelho de Jesus. Divaldo, nos trabalhos que ele faz, ele trabalha muito isso, é um psicólogo, mas não deixa de ter evangelização. Porque, não se esqueça, ele pode não estar expressando na questão carnal, mas como espírito, ele está sentindo, ele está vendo tudo o que acontece. Aquelas pessoas que tratam com as crianças, tem que tratar com amor, porque mesmo a expressão descortês atinge esse espírito de forma profunda. Então, a responsabilidade é muito grande, tanto dos pais, que acolher, aliás, buscar e aceitaram antes dessa criança nascer, e se comprometeram de conduzir esse espírito para que numa outra encarnação ele esteja plenamente liberto como espírito. É um compromisso social e é um compromisso da família, que aceitou essa condição. É muito interessante. O Evangelho de Jesus deve adentrar nesse centro de tratamento com a psicoterapia, do amor e da ética. Isso não importa se ele esteja prestando atenção ou não. Tem um ponto muito interessante que eu dou orientação para as mães. Quando essas crianças estiverem quase dormindo, fala com ela, fala de Jesus para ela. Nesse momento que o espírito está se desdobrando, ela ouve com clareza. E os resultados são fantásticos. Alberto Almeida diz que essa metodologia de fazer oração, de conversar com seus filhos, principalmente especial nesse caso, no momento em que ele está quase dormindo, é uma psicoterapia que traz benefício profundo, porque eu estou falando para o espírito. O espírito está bem consciente. Fala de Jesus, do amor, da vida. Isso é fundamental. Ou então, aplicar passes nesse momento, faz oração e aplica um passe. Essas crianças passam a dormir com tranquilidade e eles ficam menos agressivos ou menos retraídos. Essas é o que o espiritismo pode contribuir. Beleza? Cleidamar, então, nós temos 350 perguntas, não vamos poder atender a todos e nós gostaríamos de deixar uns 3 a 5 minutinhos para você fazer suas considerações que você acha pertinente. Depois nós vamos dar 3 minutinhos para a Maiara, ou 5 para o Carlos, para o Adão, fazer suas considerações finais, ok? Olha, primeiro eu gostaria de cumprimentar todo o Barretão, cumprimento toda essa família espírita que se encontra aí. Vocês estão com uma jornada grandiosa. É uma jornada de vida. Você
você não tem a dimensão do que isso significa. Principalmente para cada um de vocês. É o primeiro passo. Quem é mais evangelizado é o trabalhador espírita. Quem mais aprende. Porque quem mais doa, mais aprende. Então, essa jornada é uma jornada espiritual. Que já começou antes com o germe desse trabalho. Se edifica na casa espírita. Mas isso é uma jornada para a vida toda. Que o espiritismo esteja dentro da casa espírita, mas acima de tudo dentro dos corações. Eu vou dizer uma coisa. Eu lembro e eu gosto de passar essa experiência a vocês, é o seguinte. Quando eu estava começando ali na mediunidade, o espírito amigo que sempre me acompanhou, e eu fiz uma pergunta inoportuna na época. Eu perguntei assim, quanto tempo precisa um médium para ele se tornar adestrado? E eu mesmo respondi, 5 anos? Aí ele falou assim, não, daqui a 10 anos você volta a conversar com vocês. Depois de 10 anos ele falou assim, eu espero que você tenha compreendido que essa jornada é para toda a vida, para essa e para outras vidas. É a jornada da espiritualização. Mas ela é bela, porque ela vai transformando, pouco a pouco, e sem perceber, nós seremos outras pessoas. E é isso que aguarda, essa jornada gloriosa de seguir Jesus. Não vai faltar espinho nessa jornada, mas com certeza vai iluminar a vida e dar esperança para cada um de vocês. Que Deus os abençoe e prossiga sempre, sempre determinado nessa beleza e nessa grandeza, que com certeza vai ser essa casa espírita. Deus abençoe vocês e um abraço, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Depois de tantas coisas bonitas que nós ouvimos no decorrer dessa noite, fica até complicado a gente falar alguma coisa, né? Mas Barretão e todos os trabalhadores, frequentadores dessa casa espírita, sintam-se abraçados pelos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec de Juína. Contem conosco nesta caminhada, confiem, né, em Jesus, na espiritualidade, e não desanimem frente às dificuldades que sempre atravessam os nossos caminhos, né? A casa espírita é um lugar de bênção, de luz. Sou suspeita para falar, porque lá eu encontrei o consolo e o esclarecimento necessário que eu precisava para enfrentar as minhas adversidades, as minhas questões internas, íntimas. E eu costumo falar que muitas delas eu ainda não consegui solucionar, mas eu já consigo conviver com elas. Então, sigam firmes e fortes, mantenham-se firmes nos estudos, que o conhecimento vai trazer muita paz, harmonia e tranquilidade para cada um de vocês. Tá? Fiquem em paz. Meu abraço a todos. Boa noite a todos. Que nem foi muito bem falado aqui no decorrer do que foi falado da doutrina espírita. Eu sempre uso na casa espírita, quando alguém me procura, Carlos, qual que é o livro que eu devo começar a ler da doutrina espírita? Os 5 livros das obras básicas da doutrina espírita. Esse é o primeiro caminho. E quando eu procuro um aprendizado em grupo, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESME, Estudo da Mediunidade. E nós só estamos preparados para um trabalho mediúnico
depois que nós tivermos estudado as 5 obras da doutrina espírita, o estudo sistematizado da doutrina espírita e também o estudo do ESME, mediunidade. Aí que a gente pode estar não preparado, estamos a caminho do preparo para um trabalho mediúnico. E nunca devemos sair fora das obras básicas. Como disse Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, se tiver alguma coisa errada que eu disse, fica com as obras básicas, esquece tudo que eu tenho lhe passado. Então, esses são o caminho da casa espírita. Para que nós não erramos, não devemos sair deste caminho. É o que nos sustenta, que nos dá equilíbrio e a base para todo o conhecimento que nós precisamos contém nesses 5 livros. E nos complementares, como o Adão disse aqui da Revista Espírita. Da vez a pessoa fala Revista Espírita, pensa que é um livrinho, mas não são, acho que 11 ou 12 livros daquela grossura ali, né? Dessa grossura aí. Então, é esse o caminho. E o que depender da gente, como já foi dito, nós estamos ao alcance do conhecimento pequeno que a gente tem ainda, a gente pode compartilhar com os amigos. Meus irmãos, eu quero aqui, esse encerramento, narrar uma questão particular minha, da minha vida, porque serve de exemplo para todos nós. Eu, desde criança, enfrentei dentro do meu lar, minha mãe, problemas de mediunidade atormentada. A gente andou pela Umbanda, por tudo foi lado, trabalhos de Umbanda dentro da minha casa, assisti isso, até que minha mãe começou a frequentar um centro espírita verdadeiro. E eu fui chamado para o trabalho aos 23 anos. Aos 23 anos que realmente alguém chegou na minha casa, e é interessante que as pessoas às vezes nos buscam para a gente tomar uma na esquina, jovem jogar um futebol, ir para um baile, e aquela pessoa chegou para me chamar para o trabalho. E graças a Deus eu aceitei. Sempre enfrentei muitas dificuldades com a minha mãe, aquela mediunidade atormentada, mesmo depois trabalhando, mas sempre foi. E 27 anos depois que eu estava na doutrina espírita, trabalhando, tendo já dirigido casas espíritas, sempre participando do movimento espírita, foi que eu tive a oportunidade de um dia, um trabalho mediúnico, dialogar com um irmão que não era meu amigo e que perseguia a mim e a minha mãe. Vocês têm uma ideia, meus irmãos? Eu bati um carro 2, 3 vezes por ano. Era incrível. Tá? Cheguei a duvidar muitas vezes da minha capacidade de dirigir. Tá? Era uma coisa assim, acidentes e mais acidentes a correr comigo. Até que um dia eu fui chamado espiritualmente para correr e ligar para minha mãe, e minha mãe morava no 9º andar, e ela me disse, que eu liguei e falei com a mãe, como é que só está? Ela disse, filho, não estou bem, eu vou me jogar daqui de cima. E eu então iniciei naquele momento o trabalho de doutrinação da minha mãe, porque eu sabia que ela estava com algum inimigo, o espírito obsediando ela. E simultaneamente, enquanto dialogava com ela, peguei um celular, consegui falar com meu irmão correu para lá. Então, quando terminou isso, tudo isso, eu dirigia uma instituição financeira, eu tinha uma sala, eu entrei, tinha um banheiro privativo, eu entrei no banheiro, chorei muito e pus meu joelho no chão
E naquele dia eu pedi para Jesus que nos ajudasse. E na sequência disso, fui para o trabalho mediúnico. Eu dirigia, e tinha uma médium, tinha uma mediunidade extraordinária, incorporou. Eu comecei aquela busca do entendimento dele, ele narrou tudo que tinha acontecido ao longo de 3 existências nossas. E o mais incrível, ele sempre afirmou que era ele que me tirava a vida. Eu nunca tirei a vida dele. E por eu não odiar ele, ele me odiava muito porque ele queria que me odiasse. E aí que eu estou fazendo essa colocação para vocês, para dizer o seguinte: quando Jesus recomenda que nós perdoemos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele me disse uma coisa que me marcou e que eu passo para vocês. Ele me disse: eu quero que você me odeie. Por que, meu irmão, você quer que eu te odeie? Porque o dia que você me odiar, eu vou te dominar. Eles vão me dominar. Nunca. Graças a Deus, meus irmãos. Tudo que aconteceu comigo na minha vida, de eu estar assim a um passo do desencarne e ser tirado, nunca tive um sentimento de revolta. Eu entendia que aquilo era alguma coisa que eu estava colhendo. Porque, como o irmão me lembrou, ele narrou o que ele fez comigo. Agora, lá para trás, o que eu tinha feito com ele, perguntado, ele possivelmente não teve acesso ou não lembrou. Mas tudo tem uma raiz. E, graças ao fato de eu possivelmente não desenvolver ódio por ele, é que eu estou aqui hoje. Porque se eu tivesse tido um sentimento de revolta nas suas investidas comigo, não estaria mais aqui, não estaria aqui. Eu já teria se desencarnado por ele. Então, fica aqui a recomendação que nós aprendamos realmente a perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, ou 70 vezes quanto for. Tudo que nos acontecer, vamos ter aquele sentimento de que o acaso não preside os nossos destinos. Tudo é colheita. Fica aqui esse meu encerramento, que se eu estou aqui hoje, devo tudo a doutrina espírita. Tudo. Não estarei aqui. Lembro aqui uma frase de Nicodemos a Leão Tolstói, que localizou ele no plano espiritual. E Nicodemos disse para Leão Tolstói, e ele escreveu através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, dizendo o seguinte, que desde aquele dia em que Jesus olhou para ele em cima daquele sicômoro, ele mandou ele descer, ele nunca mais esqueceu os olhos de Jesus e nunca mais deixou Jesus. Que nós nunca deixemos Jesus. Nunca. Por maior que venham a ser as nossas dificuldades, os nossos tropeços, as nossas dores, que nós venhamos às vezes ser lançados na sarjeta da rua, mas não deixemos de amar Jesus. Minha gratidão. Obrigado. Oi, Claudine, acho que podemos partir para o encerramento, né? Agradecer a todos. E a Claudine acho que podia se dirigir ali à frente, Claudine, conduzir a oração final para nós. Apresentar a Fraudiane, que a Fraudiane
e o nosso irmão Reinaldo, são de Juara, certo? São do Movimento Espírita de Juara, e está prestigiando a inauguração desta casa. Gratidão por vocês estarem aqui, em nome do Barreto e de todos os espíritas daqui de Bras Norte e futuros espíritas, daqueles que vão chegar nesta casa e vão somar. Tá? E está à disposição da casa aqui, já se colocou. O nosso boa noite a todos. A nossa gratidão aos corações amigos que aqui encontramos. A reunião da família espírita em Bras Norte, fazendo com que essa casa inicie com os melhores princípios que podemos abraçar. Então, vamos, neste momento, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos e os nossos corações ao Criador, a fonte primeira de tudo, na figura de Jesus, o nosso divino amigo e mestre. Profundamente gratos por todas as mensagens grandiosas, por todo o conhecimento aqui compartilhado nesta noite, por todas as atividades que conhecemos e por aquelas que desconhecemos, que desenrolaram no decorrer desta reunião, por todas as bênçãos que temos recebido no desenvolvimento de nossas atividades na esfera espírita. Gratidão, Senhor. Gratidão a todos os benfeitores que aqui estão, a todas as casas espíritas que estão representadas aqui esta noite. E a esta casa espírita que nasce, que ela cumpra a sua função abençoada de farol, reunindo em si a luz vinda das esferas superiores, e que seja disseminada para aqueles corações que se encontram perdidos, que seja o norte para eles, que ela seja sedimentada com bases sólidas na amorosidade do Cristo e que desenvolva a cada dia a fraternidade grandiosa, que é aquilo que todos nós estamos aprendendo, a termos um coração fraterno. Que a nossa gratidão seja uma luz neste momento, utilizada por todos os benfeitores que aqui estão, para auxiliar todos os corações que sofrem em todos os planos da vida. Que nós, neste momento, irmanados neste grande ideal do bem, possamos dar a nossa permissão a esses benfeitores para higienizarem nossas energias, para retirarem os miasmas, as formas pensamento que nós acumulamos em torno de nós, possibilitando que a cada dia nós possamos tomar as nossas decisões por nós mesmos, nos assenhoreando de nossas vidas, sendo senhores do nosso destino, como filhos de Deus, muito amados que somos. Que assim seja. Então, pessoal, está encerrados os nossos trabalhos de inauguração da Casa Espírita de Bras Norte. Que estejamos sempre dispostos a trabalhar, a compreender e que nós consigamos nos diminuir para que o Cristo cresça. Boa noite a todos.